Seja bem-vindo ao meu momento como leitora, em que darei dicas de leitura para vocês, vou falar dos livros que eu estou lendo, o que eu achei. Se você tiver alguma dica de livro para que eu leia e traga aqui a minha percepção do livro, eu posso fazer isso também, tá bom? Só entrar em contato aí com a gente do TentaCast. Bom, e o primeiro livro para inaugurar essa série não poderia ser outro do que Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. Eu ganhei esse livro de uma influência literária, tá? Que é amabilíssima, que é a Helena. Eu acho que vocês devem ir lá no canal dela, Helena Zampa, tá bom? Porque ela é uma pessoa assim, gente finíssima e uma das melhores produtoras de conteúdo sobre livros no YouTube, tá bom? Bom, falando especificamente do livro, a primeira coisa que eu quero atentar é gatilho de estupro, tá bom? O livro vai abordar isso, talvez como o livro já tem filme, né? Então as pessoas que assistiram o filme vão saber, né, em que momentos isso vai ser abordado. Então já fica aí o aviso que esse tema é bem complexo, né, bem difícil, vai ser abordado na história. Bom, o filme, para quem já conhece, eu quero, né, deixar aqui a minha felicitação pelo casting. Faz muito tempo que eu vi o filme, então infelizmente eu não lembrava do final, lembrava do casting, lembrava de algumas coisas, porém muita coisa da história eu tinha deixado em branco. Que bom, porque eu pude aproveitar melhor o livro. Mas o casting é muito bom, com o Daniel Craig, que fez, né, o 007, a Rooney Mara, que fez brilhantemente o papel da Lisbeth, enfim. Eu quero deixar aqui a minha consideração ao casting do filme. Mas voltando ao livro, é o seguinte: a história, né, começa com um mistério sobre um senhor, né, o Henrik Wanger. É um livro sueco, né, o autor é sueco, então eu não manjo de sueco, vou me ater aos primeiros nomes que são mais fáceis de pronunciar. Bom, o livro é um romance policial, então ele é investigativo, ele tem mistério, e então começa com essa questão de um mistério que o CEO, Henrik Wanger, começa a receber, recebe há um bom tempo de presente de aniversário, um quadro em que tem uma flor, né, emoldurada. E há muitos anos ele recebe, porém a polícia nunca descobriu quem foi o remetente dessa flor, né? A pessoa que envia está em lugar diferente, não consegue rastrear, enfim. E assim a gente começa a história. Depois a gente passa para o outro personagem principal, que é o Mikael. O Mikael é diretor da revista, né, o jornal Milênio. E com ele é vamos dizer, um dos sócios, junto com a Erika e o Christer. Só que ele tem ali um casinho com a Erika. A Erika é casada, só que o marido dela não importa com isso, tá? E assim, gente, eu vou me ater a não dar spoilers da história, tá bom? Eu vou contar ali o mais superficial possível. E a gente já chega assim com ele sendo processado por um magnata da indústria, o Ernestsson, se eu não me engano, se a pronúncia é essa. E por ele ter escrito no jornal que ele estava envolvido com algum esquema, porém o cara processou ele e ele não teve como provar, né? Meio que as provas que ele tinha, né, o Mikael, para comprovar que o que ele tinha escrito sobre esse cara era verdadeiro, meio que foi plantado, né? Meio que o cara deu um jeito de enrolar ele, engabelar, e ele acabou sendo processado, né? Então começa assim, o Mikael, como um dos sócios da revista Milênio, sendo processado e tendo que arcar com as consequências. Ele não queria nem se defender. E ele teria que pagar uma multa e depois passar 3 meses na prisão. Bom, já começa assim. Depois a gente acompanha a outra personagem principal, que é a Lisbeth. A Lisbeth Salander, o sobrenome é um pouco mais fácil de pronunciar.
A Lisbeth é uma garota completamente excepcional. Mais pra frente, né, o Mikael, né, nota que ela teria a síndrome de Asperger. Acredito que esse termo já entrou em desuso, talvez, para se referir a pessoas autistas. Enfim, ela é neurodivergente e talvez por isso a vida dela tenha sido muito caótica, e tão caótica a ponto dela ter que ser tutorada por advogados. E o que é uma tutoria? A pessoa, ela é impedida judicialmente de tocar a própria vida. Ela não pode acessar livremente sua conta bancária, ela tem que ser analisada sempre e fazer relatórios sobre ela, o comportamento dela, etc. Então, ela trabalha, né, numa empresa de segurança do Dragão Armansky. E ela é a melhor, né, a melhor pessoa para ele, porque ela é uma hacker. Ele não sabe disso, talvez desconfie, talvez. Mas ela é uma hacker que consegue muito bem todas as informações do qual eles precisam, né, trabalhar. Apesar de que a forma como ela trabalha é ilegal, ela não expõe isso, né? Porque senão ela seria presa e assim a empresa, né, que o cara é dono, não iria, né, aceitar. Mas ela é uma excelente hacker. E em algum momento da história, Lisbeth e o Mikael vão se encontrar, tá bom? Não posso falar por quê, senão eu já vou dar spoiler da história. Mas a história, gente, é muito envolvente. Porque quando o Mikael tá naquela, né, loucura de afastar da revista que ele era sócio para que o respingo de tudo aquilo que ele foi processado não atinja tanto a revista, né, Millennium, ele decide então tirar esse ano sabático, tirar um tempo da revista. Bom, em conformidade a isso, o que acontece? Entra na história o Henrique. O Henrique Wanger, que é aquele senhor que eu tinha falado primeiro, que recebe as flores, ele manda o advogado conversar com o Mikael para que ele fosse conversar com ele pessoalmente, né? Porque pessoas muito poderosas fazem assim, manda o advogado e fala, olha, eu quero que você faça isso e é isso daí. Então, curioso, Mikael já, né, tinha se afastado da revista, né, para poupar um pouco a imagem do Milênio, resolveu ir lá ver o que esse homem queria com ele. Chegando lá, ele descobre que o Henrique Wanger, na verdade, conhecia ele desde bebê, porque conhecia os pais, etc. Mas que isso não era muito ao caso, né? O que queria mesmo é que contratar o Mikael para um trabalho, que ele escrevesse uma crônica familiar da empresa, da família Wanger. E é uma família grande para um caramba, é gente pra caramba. Não vou citar os nomes aqui porque é muita gente, já nem lembro. E em meio a isso, ele queria que o Mikael fizesse uma pesquisa sobre o desaparecimento / possível morte da sobrinha dele, a Harriet. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Porque foram mais de 30, quase 40 anos que, teoricamente, ela teria morrido / desaparecido. E não tinha nenhuma pista, a polícia não encontrou absolutamente nada do porquê ela poderia ter fugido ou quem teria matado, se teria sido o caso dela ter morrido, né? E a história é aí. Ele tenta entender ali o que está acontecendo, por que contratar ele, porque a polícia já fez todo o trabalho investigativo, ele não é policial, ele é um jornalista da economia, baseado em economia. Foi por isso que ele fez aquele texto contra o Ernestrom, porque baseado, né, nas evidências assim que a empresa dele, né, teria algum envolvimento dessa área econômica, assim, algum prejuízo, né? Ele teria sido prejudicado por conta disso, mas Mikael, né, fica assim, mas eu não sou, né, detetive, eu não sou, por que me contratar, sendo que a polícia já fez o trabalho, já passaram tantos anos, né?
E assim, ele falou, olha, eu te pago pra você ficar 1 ano fazendo a crônica familiar, minha crônica familiar, escrever, enquanto você faz essa investigação, te pago bem, mensalmente, pra você fazer esse trabalho, e no final, se você encontrando pistas ou não, eu te entrego tudo que você precisa sobre o Ernestrom. Aí a coisa muda de figura. Então, assim, ele aceita, claro, né? Depois de muita relutância, fala, olha, eu vou fazer, mas eu não vou achar mais nada, né? E se tem um livro de mais de 500 páginas, é porque com certeza ele achou alguma coisa, né, sobre o caso da Harriet. Então, eu paro por aqui para explicar, porque se eu falar mais do que isso, eu posso dar spoiler sobre a história. A questão é que ele vai investigar a história da Harriet, ele esbarra numa história de assassinato / estupro de mulheres, desaparecimento de mulheres, de casos de assassinato de mulheres que as mulheres morreram de forma violentíssimas. Então, numa investigação, ele barra em outros casos. E de encontro nisso, né, mais pra frente, ele esbarra com a Lisbeth, que vai ajudar nessa trajetória aí. A Lisbeth é uma pessoa extraordinária, como eu falei antes, então uma personagem muito complexa, né, porque você entende que ela é daquele jeito porque as pessoas não compreendiam o jeito dela, e ela também, por não compreender, né, a condição psicológica dela, ela não conseguiu lidar com isso e chegou no ponto que chegou de ser tutelada. Mas em certo momento da história ela consegue mudar, talvez, essa, né, realidade dela. Talvez, né? Não posso falar que sim nem que não para não dar spoiler. Mas ela é uma personagem que dá gosto de ler, que deve ser maravilhoso um escritor poder escrever um personagem assim tão completo e interessante como é a Lisbeth. E aqui eu deixo uma salva de palmas para a qualidade da escrita do Stieg Larsson, que consegue, vamos dizer assim, deixar coerente a história sem que se perca nos personagens, porque, como eu disse, a família Wenger é gigante. E consiga ligar coisas, né, de acontecimentos que acontecem nas primeiras páginas do livro com o acontecimento das últimas páginas do livro, e ele fecha bem fechadinho toda a trama da história, né? Uma história de um romance policial, então é investigação, tem ação, tem suspense, né? Tem um drama. É um livro que vai te prender de mais de 520 páginas, que vale muito a pena ler, né? O que a gente viu no filme não é nem 1% do que a gente pode esperar do livro, tá? Eu lembro que eu não odiei o filme, foi um filme interessante. Porém, se você gostou da história, você vai gostar ainda mais lendo o livro, e eu tenho certeza disso, tudo bom? Bom, é isso. Eu espero poder ler os próximos livros da série. Infelizmente, pouco tempo depois do escritor Stieg Larsson ter entregue a trilogia Millennium, ele faleceu, né? Uma perda, né, muito grande. E eu espero que você tenha gostado. Comente nas redes o que você achou, tá certo? Coloque seus pontos. Você daria 5 estrelas para Millennium, os homens que não amavam as mulheres? Porque eu dei sim, tá bom? Nas minhas avaliações nas redes sociais, no Scoop, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio de Com Amor Leitora aqui no TentaCast. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Estúdio C, capturando e expressando sua essência.